Olá, eu sou o José Hilário e você é muito bem-vindo a esse podcast. Nós estamos na primeira temporada falando sobre o tema discipulado. Já estamos em nosso terceiro episódio e hoje falaremos a respeito da nossa missão como discípulos de Jesus. Nos dois primeiros episódios falamos sobre o que significa ser um discípulo de Jesus e temos nos questionado se nós somos esses discípulos. E uma vez que somos, então Jesus espera que façamos algo. Qual é a nossa missão como discípulos de Jesus? É o que refletiremos no texto de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20. Eu vou fazer a leitura aqui e você vai acompanhando por aí. Mateus 28, de 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nos versículos 16 a 18, lemos que o Jesus que acabou de ressuscitar aparece aos discípulos, enquanto alguns ainda estão incrédulos. Ele assume que tem toda a autoridade no céu e na terra. É a primeira vez nesse evangelho que Jesus diz isso. E diante dessa autoridade, ele apresenta a eles o que futuramente os teólogos chamaram de a grande comissão, a maior missão de todas para os discípulos de Jesus. Essa grande comissão é composta de 3 partes. A primeira parte é uma ordem, é o que lemos no início do versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos. Na verdade, a ordem principal desse texto na língua grega é o façam discípulos, esse é o chamado principal, que só pode ser cumprido, obviamente, com o vão, ou ide. Está traduzido assim em algumas outras versões. Então, o vão, ou ide, está aliado à ordem principal, que é façam discípulos. Em outras palavras, para fazer discípulos é necessário se mover. Claro, você vai ter que sair de onde você está e fazer isso enquanto você se locomove nesse mundo, na sua casa, na sua vizinhança, enquanto você vai estudar, quando você trabalha, quando você vai à viagem para algum lugar. Mas é óbvio, não adianta ir, fazer todas essas coisas que falamos até aqui e não fazer discípulos, tendo uma vida egoísta, focada apenas em si mesmo e não na missão de Jesus para a sua vida. Então os dois precisam andar juntos, tanto o fazer discípulos quanto o ir para fazer discípulos. E aí, você sabia dessa ordem? Você já é um discípulo de Jesus? Você está obedecendo a essa ordem se você já é? Por onde você passa, você se dedica a produzir discípulos de Jesus? É assim que você vê os seus contatos, os seus amigos, os seus conhecidos, como alvos evangelísticos para então você poder pregar o evangelho e torná-los discípulos de Jesus? Essa foi a ordem que vimos que ele deu aos seus discípulos. A segunda parte do que Jesus diz aos discípulos é apresentando as formas ou as maneiras de se fazer discípulos. É o que lemos na segunda parte do versículo 19 e no início do versículo 20. Como nós fazemos discípulos? O próprio Jesus explica. Ele usa 2 verbos no português chamados de gerúndios, mas que na língua grega, que é a língua em que Mateus está escrevendo esse evangelho, são 2 verbos que indicam a maneira de se cumprir a ordem que Jesus acabou de dar. Fazer discípulos. Quais são essas 2 formas? A primeira é batizando. E perceba o versículo 19, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, segundo Jesus, o batismo é o resultado de um processo. Você anuncia o evangelho a alguém, a pessoa se converte crendo nesse evangelho, e então ela se identifica com a morte e ressurreição de Jesus através do batismo. O batismo é um sinal de obediência à ordem que Jesus está dando nesse texto. A pergunta que precisa ser feita agora é se você já passou por esse processo.
se já anunciaram o evangelho a você e você creu nesse evangelho. E se você crê nesse evangelho, se você crê em Jesus, você deve ser batizado. É o que Jesus espera de seus discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, ele deseja e espera que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Se isso ainda não aconteceu com você, você está esperando o quê? Você precisa ser batizado, meu filho. Você precisa se identificar com Jesus perante todos ao seu redor. Agora, se isso já aconteceu contigo, será que você tem anunciado essa mensagem a outros? Não basta as pessoas o simples vir à igreja ou aceitar um apelo que o pregador fez ou simplesmente se considerar cristão. É necessário que elas creiam no evangelho e se identifiquem com Jesus através do batismo. Mas esse é só o primeiro verbo que Jesus apresenta como forma de fazer discípulos. Há um segundo, que é ensinando. É o que nós lemos no versículo 20. Olha lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Perceba, um discípulo não é feito apenas no momento do batismo, ou até o momento do batismo. É necessário ensiná-lo todas as coisas que Jesus ordenou. Mas não só ensiná-lo nessas coisas, é ensiná-lo a guardar todas essas coisas, a obedecer todas essas coisas. Então, um discípulo de Jesus é feito até que se ensine a essa pessoa a obedecer a tudo o que Jesus ensinou, não só partes do que ele ensinou. E esse ensino não é apenas abrir a Bíblia ou ler livros teológicos de forma teórica, mas é apresentar para a pessoa também um exemplo prático de como se obedece a essas coisas. Esse é o papel do discipulador. E isso deve acontecer até que a pessoa obedeça a tudo que Jesus ensinou. Ou seja, o discipulado, o processo de fazer discípulos é algo que dura até o final da vida. E aqui eu preciso te fazer algumas perguntas. Será que você está nesse processo de aprender sobre Jesus, sobre as ordens dele e de obedecer às ordens dele? Você busca e valoriza o ensino da palavra de Deus? Você está numa igreja que se dedica a expor a Escritura e você se dedica a ouvir essa exposição e a aplicar o que ouve na sua vida? Se você já está fazendo isso, vem as próximas perguntas. Você está ensinando isso aos outros? Você está investindo em alguém? Está sendo exemplo para as pessoas ao seu redor? A quem você ensina? Quem tem sido o seu alvo de discipulado? Porque, segundo Jesus, um discípulo precisa fazer discípulos, é o que ele está dizendo. Se você não está fazendo discípulos, você está desobedecendo pelo menos a essa ordem de Jesus. E não está cumprindo o que ele está dizendo nesse texto. A terceira parte do que Jesus diz aos discípulos está no final do versículo 20. Ele faz uma promessa. Ele diz assim: "E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." A palavra eis, traduzida aqui, vem de um termo grego que traz a ideia de perceba, veja, note a minha presença com vocês até o fim dos tempos. Diferente do que muitos dizem a respeito desse versículo, usando ele como base para a onipresença de Jesus, dentro do contexto, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você faz discípulos, você vai perceber a minha presença com você até o fim dos tempos. Percebeu? Isso aqui tem dois significados. O primeiro é que ao cumprir essa missão que Jesus está dando de fazer discípulos dele em todos os cantos desse mundo, nós iremos perceber a presença dele em nosso meio. Tanto em nós, porque ele estará nos capacitando a investir na vida de alguém e estará aos poucos nos transformando também, porque nós também estaremos obedecendo ao que ele ordenou, quanto veremos a presença dele na vida dos outros, convertendo as pessoas, convencendo as pessoas, transformando as pessoas. Esse é o primeiro significado do que essa promessa representa. Porém, há um segundo significado. Se nós não cumprirmos essa ordem de fazer discípulos de Jesus, nós não perceberemos essa presença, o que irá gerar uma vida cristã de desânimo, desesperança, cansaço, egoísmo, mundanismo, o foco em tantas outras tarefas na vida de igreja, implementando a nossa agenda, as nossas ideias. Talvez essa seja a descrição de como está a sua vida cristã hoje. Você não percebe a presença de Jesus e não sabe mais o que fazer para percebê-la.
Bom, segundo Jesus, você só vai perceber essa presença se você cumprir a missão de fazer discípulos. Então levante-se, se mova e comece a investir na vida de alguém. Como está a sua vida? Você percebe a presença de Jesus ou está desanimado na caminhada cristã? Saiba disso, segundo o próprio Jesus. A presença de Jesus até o fim dos tempos só será encontrada, percebida no discipulado. Então se envolva com o discipulado o quanto antes. É isso que nós devemos fazer, discípulos. Essa é a ordem de Jesus a todos os que o seguem. Em João capítulo 15, versículo 16, ele ordena aos seus discípulos a produzir fruto que permaneça. E o fruto que permanece, mesmo depois que nós morremos, é discípulos que fazem cada vez mais discípulos de Jesus. Então, a missão da igreja é fazer discípulos de Jesus por todo o mundo. Começamos por onde nós estamos. E essa missão só pode ser cumprida se nós sairmos de onde estamos, da nossa zona de conforto, e ensinarmos as pessoas a obedecer a Jesus, começando pelo nosso próprio exemplo, mas mostrando para as pessoas que elas precisam ser batizadas. Mas não só isso. Esse discipulado continua pelo resto de suas vidas, enquanto ensinamos elas a obedecer a Jesus. Nós devemos fazer isso, porque se a igreja foi o maior objetivo de vida de Jesus, a salvação e a edificação do seu povo, o nosso objetivo de vida deveria girar em torno da igreja e da missão da igreja, pois é o que Jesus tem de mais precioso. Esse foi o propósito desse episódio, sermos lembrados de que Jesus espera de seus discípulos que eles façam mais discípulos dele em todo esse mundo. Como fazer isso é o que vamos meditar a partir do próximo episódio. Espero você. Até lá, Deus te abençoe.